Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal, a 10ª Musa. O assunto da nossa aula de hoje é Você não é os seus pensamentos. E é exatamente isso. Normalmente, nós, desde criança, acreditamos que nós somos os nossos pensamentos. Então, aquilo que eu penso que eu sou, aquela persona, né? O meu nome, as minhas características, eu afirmo que essa sou eu. Mas quando a gente vai analisar um pouquinho mais profundamente dentro da psicologia, a gente percebe que dentro da nossa mente existem pelo menos duas vozes conversando, que seria o solilóquio, uma conversa entre o nosso ego, que é voltado mais para a existência atual, essa que eu estou vivenciando agora como professora, como Marisete, e a minha consciência, que seria a minha parte ligada ao ser espiritual, aquele que viaja entre a morte e a próxima encarnação. Então, a consciência, ela sendo sabedora de tudo, ela seria aquele juiz interno que todos nós temos e que sempre vai saber o que é certo e o que é errado. Então, seria na consciência que nós devemos basear as nossas decisões. Porque quando nós deixamos por conta do ego, o ego ele não pensa a longo prazo. Ele normalmente ele é imediatista, ele gosta das coisas sendo atendidas sempre no tempo atual, ele não espera. Por isso que é perigoso quando nós agimos no primeiro impulso, porque normalmente vai ser uma atitude relacionada ao nosso ego. A nossa consciência é aquela que vai refletir sobre as consequências daquilo que nós vamos, das nossas atitudes, no contexto todo da nossa existência. Essa conversa mental, para uma pessoa, entre aspas, saudável, ela vai se passar e essa pessoa muitas vezes nem vai se dar conta de que essa conversa existe. Mas para alguém que tem algum tipo de transtorno mental, como depressão, crise de ansiedade, normalmente, síndrome do pânico também, normalmente essas pessoas têm o pensamento muito mais acelerado do que o normal. Então, esses pensamentos acelerados fazem com que essa pessoa perca as coordenadas reais da sua existência. E normalmente quem tem esse tipo de transtorno vai ter que procurar um psiquiatra e tomar medicação. Mas uma das coisas que muitas pessoas não sabem é que a prática da meditação é uma ferramenta muito importante para a gente tentar diminuir essa movimentação mental e também para a gente poder ter esse entendimento de quem é quem dentro da nossa mente. Eu vou narrar aqui uma experiência que eu gosto sempre de falar sobre coisas que eu vivenciei. Então, eu sempre sofri de ansiedade desde da minha adolescência. Foi por isso que eu busquei a prática de yoga e depois acabei me formando como professora de yoga aqui na Faculdade Espírita. Mas foi numa época que eu estava vivendo uma crise existencial muito forte e apesar de eu fazer tratamento com psicoterapia e medicamentos, isso não surtia efeito. Porque normalmente quando uma pessoa está numa crise, é muito difícil que o tratamento surta efeito rápido. Então, eu através das minhas buscas, dos meus estudos, eu tive esse entendimento de que a prática da meditação seria útil. Só que assim,
o efeito da meditação, ele é a longo prazo e precisa ter uma dedicação, uma frequência e uma insistência por parte do praticante. Então não é uma coisa como um calmante que você vai tomar e vai ter o efeito imediato. Eu me lembro que na época, quando eu comecei a praticar, para mim era praticamente insuportável ficar em estado meditativo, com os olhos fechados, mantendo o foco da atenção na respiração, porque os meus pensamentos acelerados faziam com que aquilo fosse um suplício para mim. Então hoje, quando eu tenho alguma pessoa que comenta comigo, paciente ou aluno, que tem essa dificuldade, eu tenho total compreensão, porque eu me lembro exatamente de como era difícil para mim na época que eu comecei. Então não é uma coisa que você vai ter o resultado em 1 mês, em 2 meses. Para cada pessoa, o resultado vai ser diferente. Para mim, eu comecei a ter resultado depois de 1 ano de prática diária. Era um período onde eu tinha tido um filho, meu filho, e eu colocava ele à noite para dormir e me sentava, fazia primeiro os alongamentos, que são muito importantes, são as posturas, são os asanas, né, que a gente chama dentro do Hatha Yoga, alongamentos que a gente faz, e depois a gente passa para as posturas meditativas. No caso, eu aconselho fazer sentada, porque normalmente deitado a gente já vai ter uma predisposição para um relaxamento mais profundo e até para adormecer. Então, nessa época, quando eu me dediquei profundamente à prática diária do yoga e da meditação, depois de um bom tempo, né, 8, 9 meses, eu comecei a gostar. Então teve uma insistência, teve uma disciplina, né, uma persistência minha, porque era realmente uma situação muito, muito ruim, muito desconfortável. Só quem tem crises de ansiedade, síndrome do pânico e depressão entende isso que eu estou falando. Então, assim, eu precisava de uma saída e eu busquei uma saída. E se nos livros aquilo apontava como uma saída, então eu fui atrás disso. Porque eu sou uma pessoa assim que eu persisto quando eu tenho uma busca, e principalmente quando é uma busca relacionada a um bem-estar físico. E na época era a minha sanidade que estava em jogo. Quem tem crise de ansiedade sabe muito bem que muitas vezes a gente pensa que está perdendo a sanidade, mas isso tudo é provocado por essa aceleração do pensamento. Então, e muitas vezes esses pensamentos, eles são pensamentos intrusivos, são pensamentos que afirmam coisas para a gente e não são verdades. Aqui fazendo um adendo, né? Eu acho assim que é muito interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente precisa e deve contestar os nossos pensamentos, porque não são todos os pensamentos que estão dizendo coisas verdadeiras a nosso respeito e a respeito do mundo. Então, assim, quando você entra numa prática meditativa profunda, você consegue perceber os seus pensamentos passando na sua tela mental. É como se fossem nuvens tocadas pelo vento. Então, se você percebe os seus pensamentos passando na sua tela mental, então você não é o pensamento, e sim quem está observando os pensamentos passando na tela mental, que eu nomino de consciência, ou self, ou eu superior. Existem várias nominações, né? Eu utilizo a consciência, baseada na filosofia, e o self, baseado na psicologia analítica de Carl Jung. Mas eu acredito, assim, que a gente está se referindo à mesma parte da nossa mente, vamos dizer assim. Então, ao observar os pensamentos passando na sua tela mental,
você consegue claramente se distanciar a sua consciência do seu ego. O ego está ali produzindo os pensamentos, está ali te afirmando várias coisas e a consciência está observando. Então, é exatamente esse ponto interessante da meditação que a gente precisa atingir e que para mim foi muito libertador. Porque a partir do momento que eu percebi meus pensamentos passando ali, cheguei à conclusão que eu não era os meus pensamentos, então eu não tinha mais que me preocupar com aquilo que aqueles pensamentos estavam me dizendo. Porque na época eles me falavam coisas negativas. E para quem está em depressão, normalmente vai ser esse tipo de situação que vai acontecer. Pensamentos repetitivos, negativos, pensamentos que fazem a pessoa desencadear uma crise de pânico, muitas vezes, e ao perceber, né, ao se afastar, a consciência se afastar ali dos pensamentos e perceber eles passando, isso é libertador, porque ali você quebra um padrão de ser refém daqueles pensamentos repetitivos. Para mim, foi assim como se eu tivesse descoberto a chave da caixa de Pandora. Porque a partir desse momento, eu perguntei para um dos meus professores, na época um mestre de yoga, e ele disse para mim, ele falou assim, parabéns, você está caminhando muito bem e você é quem observa os pensamentos passando na sua tela mental. Você é a consciência. Então, a partir daquele momento, eu não deixei de ter as crises, mas eu comecei a encarar as crises de uma forma totalmente diferente. Eu já não tinha aquele medo, porque aqueles pensamentos que vinham, pensamentos negativos, me causavam muito medo e desencadeavam as crises de pânico. A partir desse momento, quando a crise vinha, eu sabia que ela ia passar, porque eu já não tinha tanto medo, eu sabia que ela vinha e eu enfrentava aquela crise, mas eu sabia que ela ia passar e eu já dizia para mim mesma, eu não sou esse pensamento, eu sou muito mais que esse pensamento. Mas a crise vinha, eu tinha crise de pânico, eu suava frio, meu coração acelerava, mas mesmo assim, eu tentava me manter o mais pacífica possível, se é que isso é possível, dentro de uma crise de pânico. Mas quando você já está fazendo tratamento médico, já está fazendo psicoterapia, e isso não funciona, né, que era o meu caso, eu tive que partir para uma terceira opção, e para mim foi a meditação. Eu vou dizer para vocês que isso durou mais ou menos uns 3 anos, sendo bem honesta, fazendo a prática diária e as crises foram diminuindo, os pensamentos obsessivos foram diminuindo e eu acredito assim que não que eles fossem diminuindo, eles vinham, mas eu já enfrentava eles, encarava eles com uma outra visão, com uma outra postura. E assim eles foram perdendo a força sobre mim. Então eu comecei a fortalecer a minha consciência através das frases que eu dizia para mim mesma, de encorajamento, que eu sabia que a crise ia passar e que eu não era aqueles pensamentos. E assim eu fui conseguindo lidar com as crises que foram se espaçando e, enfim, depois de uns 4 anos, eu me percebi totalmente curada daqueles pensamentos obsessivos. E não só dos pensamentos obsessivos, mas eu comecei a filtrar os meus pensamentos. E eu uso essa tática, essa técnica até hoje. Depois que eu consegui me libertar das crises de ansiedade, das crises de pânico, sempre que vem algum pensamento na minha tela mental que eu percebo que não é do meu cotidiano, do meu comum,
daquilo que eu estou acostumado a vivenciar, eu questiono sim. Eu questiono e eu uso uma técnica do espelho, que eu aconselho a quem se interessar por essa aula, fazer também. É você olhar no espelho e você conversar com você mesmo, como se fosse a consciência conversando com o ego, dizendo, questionando o porquê que você está me apresentando esse pensamento, o que que ele quer dizer, e como consciência afirmando que você não é aquele pensamento, que você é muito mais e que você não se importa com aquele pensamento. É uma postura assim de liderança da consciência sobre o ego, aonde você vai cada vez mais ganhando autocontrole e autossuficiência consciencial. E dentro das práticas meditativas, né, a gente costuma ouvir alguns mestres dizendo que os nossos pensamentos são como cavalos selvagens correndo pelo pasto. Então, se você deixa ele correndo, ele vai correr em qualquer direção. Ou como se fossem macacos também pulando de galho em galho. Mas se você monta nesse cavalo e pega as rédeas dele e diz, você vai seguir por onde eu quero que você siga. Você vai por aqui. Aí a gente começa a pegar as rédeas do nosso pensamento. E assim como num dia nublado, num dia chuvoso, o sol continua brilhando lá em cima das nuvens, a nossa consciência ela também está lá. Só que está nublada, nebulosa ou chovendo, porque ela não consegue aparecer, porque os pensamentos tumultuam a nossa tela mental, os pensamentos do ego, e a gente não consegue fazer essa conexão com a consciência. Então, através da meditação, você vai diminuindo essa movimentação mental e como se você fosse soprando as nuvens que vão se afastando. E a sua consciência daí consegue brilhar. É como se fosse o sol, que com o afastamento das nuvens, ele volta a brilhar e você consegue sentir o sol no seu rosto, na sua pele. Então, essa é a aula que eu gostaria de passar para vocês hoje. É uma aula muito profunda. Eu compartilhei aqui com vocês um momento que foi assim, muito complicado, muito difícil da minha existência. E eu sei que hoje existem muitas pessoas que a depressão, as crises de pânico, as crises de ansiedade são um dos grandes problemas atuais da humanidade. E tudo aquilo que puder ser usado de ferramenta para tentar diminuir a dor e o sofrimento das pessoas que passam por isso, eu acho que é válido. Eu quis muito compartilhar essa minha experiência e esse momento assim ímpar da minha existência, que eu era uma antes dessa grande descoberta e uma depois, que foi assim muito transformador você poder pegar as rédeas da tua existência e comandar para que lado que você quer que ela siga. E assim as coisas se acalmam, clareiam e você tem mais possibilidade de fazer escolhas, enfim, de ter uma vida mais tranquila, mais serena. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso comentar um pouco mais. Hoje eu fiz assim um resumo de como que isso funciona. Vocês podem deixar os comentários sobre questionamentos, né, que vocês possam vir a ter. E eu volto com certeza a falar sobre isso. Muito obrigada pela sua presença, um grande abraço e até a próxima aula.